O que é a grande comissão? É errado eu mudar o costume ou a cultura de um povo ou etnia com a palavra de Deus? Você sabe me dizer o que são os PNAs? O objetivo da grande comissão é somente pregar o evangelho? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Seja bem-vindo a esse canal. Aqui nós temos o objetivo de estar oferecendo algum subsídio para as aulas da Escola Bíblica Dominical, mais precisamente para a classe adultos da nossa CPAD. Curta o nosso canal, se você é novo, se inscreva e também compartilhe com algum amigo ou um irmão que você conheça. E eu tenho certeza que você estará abençoando a esse irmão e também estará ajudando o nosso canal a crescer ainda mais. Estamos aí nessa empreitada, um canal que nós chamamos de um canal novo, mas estamos aí nos aprimorando em busca de aperfeiçoar cada dia que se passa. Quero informar também que eu vou deixar aqui abaixo nas descrições os slides animados. Na última aula da lição passada, eu não pude fazer por causa da correria, mas essa eu vou deixar os slides animados em PowerPoint para aqueles que usam, para dar aula usando um data show ou uma televisão na sua igreja. E faça um bom aproveito, Deus abençoe a sua vida, que você cada dia mais seja um canal de bênção para todos os seus alunos. E então chegamos a mais um trimestre, o último trimestre do ano de 2023. Estamos caminhando aí para o final do ano e teremos aí 14 lições pela frente. Vou deixar aqui no card um panorama que eu fiz a aula passada, um panorama de todas as 14 lições da nossa EBD. Se você ainda não viu, clica aí, para um pouquinho, depois volta para cá, viu? Volta para cá e você continua a aula, ou então você assiste aqui, mas volta lá. Lá nós traçamos todas as 14 lições, demos ali uma pincelada naquilo que vai ser tratado no decorrer do nosso trimestre, só para você ter uma visão, para você já ir também se preparando, buscando algum subsídio, seja no livro de apoio, seja também em sites confiáveis, Então, clica aí no site, no card que eu vou deixar, e Deus abençoe a sua vida, que você também já tenha uma perspectiva daquilo que você vai ministrar e se aprimore cada dia mais. Então, chegamos aí a mais um trimestre, e nesse trimestre nós vamos estar estudando sobre missões, um tema relevante, um tema palpitante. Por quê? Porque quase não se fala mais em missões. A Assembleia de Deus, ela era conhecida como uma igreja missionária, mas infelizmente, em muitos casos, em algumas igrejas tem se deixado essa obra tão magnífica que é fazer missões. Então precisamos resgatar e precisamos estar cada dia mais também enviando missionários para o campo missionário. Nós precisamos mandar pessoas para que cada dia mais vidas sejam também resgatadas. Mas é só ir, é só mandar pessoas para fora? Será que nós podemos também fazer missões aonde nós estamos? Claro que sim, nós não podemos, nós devemos fazer missões aonde nós habitamos. Então, vamos lá para a nossa lição. Estamos dando início aí ao quarto trimestre e estaremos então estudando sobre a lição que tem como tema geral, até os confins da terra. Pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Teremos como comentarista nesse trimestre
o pastor Wagner Gabi. Ele, como na revista mesmo diz, ele é pastor ali em Curitiba, no Paraná, e também escritor, advogado, e escritor de diversos livros que você vai ver na primeira lição. E um dos livros, inclusive, ele também foi comentarista de uma lição há alguns tempos atrás, que tem como tema as parábolas de Jesus Cristo. Também uma lição abençoada. Então é o pastor Wagner Gabi, um homem de Deus, que será o instrumento para você estar aí com os seus comentários da Bíblia Sagrada, dos assuntos da Bíblia Sagrada, alcançando o coração dos seus alunos. Muito bem, então vamos lá. A lição de número 1, que tem como tema a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O que é isso, etnocêntrico? Vai ser falado no decorrer da lição sobre etnocentrismo. Inclusive, se você for buscar na internet, principalmente no Google, se você dá um Google aí, você vai ver que existe muitas pessoas que já colocam ali, né? Existe reportagens que diz que etnocentrismo é uma coisa errada, tá? Mas vai ser explicado no decorrer da nossa lição. Muito bem, então o texto áureo da nossa lição diz dessa forma: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16 e versículo 15. A nossa verdade prática diz assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então, como está dito aqui, vamos tratar sobre a grande comissão. É uma ordem expressa e imperativa de Jesus Cristo aos seus discípulos. E quem são os seus discípulos? Será que foram somente aqueles? Vamos ver isso aí, tá? A leitura bíblica em classe encontra-se em 2 textos, mas os 2 textos tratam sobre a grande comissão, que é Mateus capítulo 28, versículo 19 e o 20, e o outro texto é Marcos 16, esse texto áureo que nós lemos, né, versículo 15 até o versículo 18. Não vamos ler por causa do tempo, para a gente poder ganhar aqui um tempinho, né, mas faça a leitura, sublinhe ali os pontos principais e se prepare aí, porque a lição foi tirada desses 2 textos da Bíblia Sagrada. Muito bem, então vamos para a nossa lição. Na introdução aqui nós observamos o comentarista dizendo que nós vamos estudar sobre a obra missionária. Quais são os aspectos? E vamos ver também que quando Jesus ele faz e ele dá essa ordem, isso que ele faz, com toda certeza nós devemos parar para pensar o objetivo dele fazer isso e dar essa ordem. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Então Deus tinha um objetivo: alcançar o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele fez a parte dele, que é dar o seu Filho para morrer em morte de cruz, para livrar o homem do pecado, para livrar o homem, para tirar o homem do mundo de pecado e também através disso levar o homem para o céu. Agora, Deus fez a parte dele, Jesus também. Ele morre em morte de cruz. E a igreja, ela não pode ficar fora desse propósito. Então nós observamos que a incumbência aqui é para a igreja pregar o evangelho. Também o comentarista vai dizer que
o objetivo aqui dessa lição é esclarecer a respeito da grande comissão. Tá? Conceituar o que é a grande comissão e desenvolver aqui no início dessa lição, desenvolver o tema de missões transculturais. Porque não vai ser falado somente nessa lição. Vai ser falado também em outras lições sobre missões transculturais. Inclusive missões transculturais no Antigo Testamento e missões transculturais no Novo Testamento. Também o objetivo é apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. E por fim aqui nós vamos ver que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para poder dizer um sim à obra que ele iniciou por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, dito isso, vamos para o tópico primeiro, que tem como tema a grande comissão. Ponto 1. O que é a grande comissão? Então, nós observamos que a grande comissão, ela é uma ordem expressa do Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa grande comissão na prática? O que significa isso? Então, antes disso, o comentarista ele diz aqui no primeiro tópico que a grande comissão ela tem aspectos no Antigo Testamento. Nós não vamos nos prender nisso aqui, porque na próxima lição vai ser falado exclusivamente sobre isso. Então, grande comissão não diz respeito somente para o Novo Testamento. Grande comissão aqui, na realidade, é uma ordem expressa para sair e levar o conhecimento de Deus a outras pessoas e a outras culturas. A outras culturas. E ela tem, no caso, aspectos no Antigo Testamento, mas ela tem fundamento no Novo Testamento. E nós vamos ver isso também nas próximas aulas, quando vai falar sobre missões transculturais no Novo Testamento. E nós vamos ver que a base total mesmo e o fundamento está ali, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E outra curiosidade sobre a grande comissão é que foi praticamente o último mandamento do Senhor Jesus Cristo. A grande comissão foi a última ordem que ele deu para todos os seus discípulos. Que eles saíssem e que fossem pregar o Evangelho. Aquilo que ele disse deveria ser agora dito para outras pessoas. Pessoas deveriam ser alcançadas através dessa palavra que ele disse para os seus discípulos. E ele vai dizer em um certo momento: o que eu disse nos ouvidos de vocês, vocês devem bradar nos telhados. Vocês devem proclamar com toda a sua força a mensagem que eu estou dizendo para vocês nos seus ouvidos. Que coisa maravilhosa, né? E isso não diz exclusividade apenas dos apóstolos, mas de todos os discípulos que, pela misericórdia de Deus, eu faço parte e você também faz parte. Então, nós podemos, com isso, fazer a pergunta: então, o que significa grande comissão na prática? Grande comissão significa ir, e enquanto você vai fazendo discípulo. E não só fazendo discípulo. Você tem que fazer, mas você tem que batizar, e depois disso você tem que ensinar. Então, isto é grande comissão. Preste atenção, grande comissão não quer dizer simplesmente pregar a palavra de Deus, mas é também cuidar daquele que está sendo alcançado por esta palavra. Isso é muito sério, porque
Porque nós temos uma fama muito grande, e principalmente, agora vamos lavar a roupa suja em casa, né? Vamos mostrar aqui um defeito. Nós temos nós somos conhecidos, Assembleia de Deus, nós somos conhecidos como igreja que ganha muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Mas nós perdemos também muitas almas. Por quê? Porque não existe um cuidado. Tem que discipular. E nós vamos falar sobre esse discipular um pouco mais à frente. Então, faça apenas uma reflexão aí na sua igreja onde você está. Quantas almas aceitaram a Jesus de janeiro até essa data que você está assistindo essa videoaula? Quantas almas aceitaram a Jesus? Quantas almas se renderam aos pés do Senhor Jesus? Agora faça uma outra análise. Quantas almas, quantas dessas almas aí de janeiro até aqui permaneceram na igreja? Ah, mas é porque culpa disso, culpa daquilo. Preste atenção. O discipulado diz muita coisa. Diz muita coisa. Então, um jeito de segurar e de firmar e de fazer com que essa pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, o jeito de segurar ela é discipular. É fazer com que ela venha criar raiz. E, diante da primeira oportunidade, ela não vai sucumbir. Porque eu costumo sempre dizer, quando uma pessoa ela aceita o plano da salvação, quando ela se entrega ali no domingo à noite, ou outro dia qualquer, mas vamos no domingo à noite, quando essa pessoa se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo e faz a sua confissão de fé, aceitando a Jesus como Salvador, quando ela sai da igreja, ela já vai ter algumas coisas ali para tirar da mente dela aquilo que ela fez. Primeiro, o diabo vai tentar tirar da mente dela esse pensamento e vai começar a colocar agora pensamentos assim: olha, você é crente agora, e aquilo que você fazia, e isso que você fazia, você vai abandonar, você vai... agora você não vai fazer isso, já vai começar a pensar. Então, o primeiro empecilho vai ser o próprio inimigo. O segundo empecilho, sabe qual é? A família dessa pessoa. Quando ela chegar ali, que ela contar, a maioria daquelas pessoas vão dizer, olha, eu já ouvi até gente dizer assim, ó, de família, dizer para algumas pessoas que aceitaram a Jesus, dizendo assim, ó, eu preferia você do jeito que era. Isso é muito sério. E isso é um baque na pessoa, a pessoa desiste. E, por fim, os amigos, entre aspas, dessa pessoa, também vai tirar da mente dela, olha, é isso, olha, é no nosso jogo, olha a nossa bebida, olha isso, aquilo, tá, a nossa farra, por aí vai. Vai tentar tirar. E, em último lugar, ela própria. Se ela der ouvido a isso aqui que eu falei, ela não vai permanecer. Então, o discipulado diz muita coisa. Grande comissão não é simplesmente pregar a palavra de Deus. Grande comissão é ir, e enquanto você vai fazendo discípulos. Mas como que você faz? Batizando e ensinando a guardar tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse. Vamos então para o ponto de número 2, a questão cultural. Aqui já nós estamos começando a esbarrar no primeiro grande problema para se fazer missões, que é a questão cultural, né? Então, nós observamos que quando se fala sobre etnocentrismo, quer dizer que alcançar as etnias, quando se fala pregando as nações, né, não quer dizer ali países, ali está querendo dizer
povos. E esses povos com culturas diferentes. E isso é um grande problema. Por quê? Porque eu tenho uma cultura comigo. Mas como que como que uma outra pessoa vai chegar aqui e vai pregar o evangelho e eu vou deixar essa cultura que eu tenho por causa dessa pregação? Então, é um caso muito difícil que encontra barreiras, né, para a pregação do evangelho, a questão cultural. Agora, preste atenção numa coisa, uma pergunta. Será que, diante disso, eu posso usar a palavra de Deus para mudar a cultura ou um costume de algumas pessoas? Será que eu posso fazer isso? É esse o problema que eu disse sobre o etnocentrismo, que muita gente não concorda que uma pessoa vá pregar a palavra de Deus e vai se intrometer na cultura daquelas pessoas. Por exemplo, nós temos índios que têm um costume, por exemplo, se nasce uma criança defeituosa, eles enterram essa criança viva. E eu posso usar a palavra de Deus para mostrar para esses índios que o que eles estão fazendo é algo errado aos olhos de Deus? Com toda certeza, olha, eu posso ser até mesmo rechaçado por muitas pessoas, mas a obrigação que eu tenho é mostrar que aquela criança é uma criança, por ela não ser perfeita em algum dos seus membros, ela é perfeita por dentro. Ela não necessita morrer. Então isso não é mexer na cultura. Isso talvez seja melhor interpretado como abrir os olhos. Mas existe uma grande luta para que evangélicos não vão até ali aos índios para pregar a palavra de Deus, porque eles estão mudando a cultura dessas pessoas. Mas eu quero mostrar dentro da palavra de Deus algo que aconteceu uma vez, que as pessoas começaram a mudar as suas atitudes por causa da pregação da palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 19, versículo 17, vai dizer assim, olha: e foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18. E muitos dos que tinham crido, olha aqui, vinham confessando e publicando os seus feitos. Olha aqui o poder da pregação da palavra de Deus. Ali estavam pregando a palavra de Deus e as pessoas vinham e se dobravam ali confessando os seus pecados e confessando os seus feitos. Mas não para por aí não. Ainda tem uma coisa aqui, é onde eu quero chegar. Versículo 19. Muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Aonde que está dito aqui que os discípulos falaram para eles fazer isso aqui? Olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. O próprio Espírito Santo estava falando no coração daquelas pessoas e eles pegaram os seus livros de bruxaria e jogaram ali, queimaram em praça pública. Isso tão somente por causa da pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer a mudança, se for preciso, de uma cultura má para uma cultura boa, uma cultura sadia. A palavra de Deus tem esse poder. O evangelho tem esse poder. Ponto 3. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. Aí sim, o que é uma etnia?
Aí sim, essa palavra nações aqui vem justamente dessa palavra, ethos, que significa justamente povos. E aqui nós podemos perguntar o que é uma etnia. Etnia é coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural refletida principalmente na língua, religião e maneiras de viver. Etnias são povos, e já estamos respondendo aqui o que é PNA. São povos não alcançados. São povos que precisam ouvir a palavra de Deus. São povos que ainda não têm Bíblias traduzidas na língua daquelas pessoas. São povos que têm culturas que são culturas estranhas e que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, isso diz sobre etnias. Agora, quais as etnias que nós podemos citar que existe principalmente no Brasil? Não vamos falar nem de fora, não. Vamos falar das etnias que nós temos dentro do Brasil. Você sabia que nós temos etnias aqui no Brasil? E muitas. Quer ver algumas aqui que eu coloquei? Primeiro, os indígenas. Os indígenas são etnias, tá? E são diversas etnias. Tá? Eles têm diversas etnias. Os ribeirinhos. O que são os ribeirinhos? São aquelas pessoas que moram à margem dos ribeiros, na Amazônia principalmente, e que nunca ouviram a mensagem da cruz. Outros povos, etnias não alcançadas também, ou povos não alcançados, os ciganos. Os ciganos, eles não... existem muitos e muitos ciganos. É claro, existem alguns que já foram alcançados, mas existem muitos ciganos que não foram alcançados. Mas isso barra também na questão por eles ser povos nômades. Os sertanejos. O que é isso? Sertanejo é aquele que canta sertanejo? Não, é aquele que mora no sertão. O sertão principalmente do Nordeste. Mas graças a Deus, existem muitas missões no Nordeste que estão alcançando essas pessoas. Os quilombolas, eles são também etnias. E o que são os quilombolas? São descendentes afros que moram em algumas aldeias, cidades, e essas pessoas não foram alcançadas. Muitas vezes estão distantes de algumas cidades e não foram alcançadas. Outras etnias, os imigrantes. Imigrantes, quando estou falando, são pessoas que vêm de fora, como turcos, como sírios, como os árabes, vêm aqui para o Brasil e eles não foram alcançados pela palavra de Deus também. Nós temos os surdos. Olha que coisa, né? Os surdos. Por quê? Porque, infelizmente, as igrejas não estão investindo na questão dos surdos para ouvir, do jeito deles, a palavra de Deus, através de sinais. E temos também duas classes aqui interessantes, que são os mais ricos de ricos e os mais pobres de pobres. Esses não são alcançados. Por quê? Os mais ricos de ricos são aqueles que não se consegue chegar até eles, porque eles moram nas mansões, eles são cercados de segurança, eles não vão a uma igreja, eles não são comunicáveis com pessoas estranhas por causa da sua riqueza. E temos os mais pobres dos pobres, que são aquelas pessoas que estão na miséria e infelizmente morando em locais que infelizmente existe até preconceito de algumas pessoas ir até aonde essas pessoas moram para pregar a palavra de Deus. Então são essas as etnias que nós temos. Ponto 4. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Aí nós temos aqui nesse ponto uma coisa interessante, que uma boa evangelização só se dará pela atuação sobrenatural do Espírito Santo. Já estamos adiantando, inclusive, alguma coisa que ele vai falar um pouco mais à frente sobre a atuação do Espírito Santo. O Pentecoste, né? Depois do Pentecoste, os discípulos saíram
para pregar a palavra de Deus. Mas aqui nós podemos dizer com toda convicção, sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, não há como pregar. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo disse que era ele que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos aqui que os objetivos da grande comissão é proclamar o evangelho, discipular e integrar esse novo crente à igreja. Já pensou se toda pessoa que pregasse a palavra de Deus, cuidasse e levasse até integrar na igreja? Muitos não podem por causa das suas correrias, mas tenho certeza que essa pessoa seria infiltrada e colocada dentro da igreja, ou seja, infiltrada não, seria integrada dentro da igreja, e ela ficaria firme até a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos então para o tópico segundo, que tem como tema missões transculturais. O que é missões transculturais ou missão transcultural? Trans aqui quer dizer ir além de, né? Então nós observamos aqui que trans quer dizer sair e ir para um outro local, transpor, né? Então transcultural aqui é justamente isso, transpor uma cultura para levar o evangelho, a mensagem do evangelho a essas pessoas. É passar ali, né? Cercar, né? Ou seja, transpor essa cultura e fazer com que essa pessoa ela venha ter o conhecimento do evangelho, né? Aqui nós temos o ponto de número 1, né? Que é o conceito, né? Eu tinha esquecido aqui. Ponto de número 1, conceito, o que é transcultural, trans aqui e além. E o ponto de número 2, visão transcultural da Bíblia, né? A pergunta que fica aqui é essa: a Bíblia, ela pode ser mudada para abarcar uma cultura diferente? Será que a Bíblia tem como dar um jeitinho nela para ela ser encaixada ali na cultura daquele povo a ser alcançado? A resposta é um taxativo não. A Bíblia não pode ser mudada para encaixar, mas por outro lado, as pessoas com as suas culturas, né, elas têm que se encaixar na Bíblia Sagrada. E nós temos um texto na Bíblia Sagrada que fala uma coisa interessante. Atos também, 16, versículo 20, diz assim: e apresentando-os aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então nós temos aqui que quando Paulo ele chega ali para pregar a palavra de Deus, aqueles homens lá não aceitaram. Por quê? Porque eles já tinham um costume, eles já tinham uma cultura, e eles detectaram que através da pregação de Paulo, eles detectaram que Paulo, através da sua pregação, estava querendo mudar a cultura. E por causa disso eles entregaram ali, falando que o objetivo deles era mudar os costumes. E ali eles foram chicoteados e foram presos. Então, a Bíblia ela não pode ser mudada para encaixar nas culturas. Mas por outro lado, as culturas, as pessoas com as suas culturas, elas podem vir. Mas se uma cultura chocar com a palavra de Deus, o que tem que cair é a cultura. Tá? Isso aí não podemos negociar, como foi dito nas lições do outro trimestre. Nós não podemos negociar, nós não podemos deturpar a palavra de Deus. Ponto 3, barreiras nas missões transculturais. Então nós temos aqui algumas barreiras que é citada pelo pastor Wagner Gabi. Ele fala isso sobre algumas barreiras interessantes. Vou ler aqui na lição, né, o que ele fala. Ele fala sobre essas barreiras. Vamos aqui somente citar e vamos falar sobre
o que a igreja pode fazer para transpor essas barreiras. Ele vai falar aqui as barreiras geográficas, ou seja, novas nações e novas culturas. Também nós temos barreiras culturais, ou seja, valores de vida, costumes e hábitos. Depois disso nós temos as barreiras econômicas, ou seja, diferenças de moeda e comércio. E temos, por fim, e temos ainda barreiras linguísticas, as línguas nativas. E, por fim, nós temos as barreiras religiosas. Aí entra aqui o islamismo, o ateísmo, o materialismo, o secularismo. Tudo isso aí são barreiras que se diz religiosas. Por quê? Porque bate de frente com a religião em si, aqueles costumes, ou seja, o que for, vem chocar com aquilo que está sendo pregado e divulgado. Mas o que a igreja ela pode fazer para melhorar isso ou transpor essas barreiras que foram citadas aqui, né? Então, nós podemos primeiro procurar, a igreja ela precisa procurar estar atenta às transformações da sociedade. A igreja ela não pode ficar inerte, sem ver o que está acontecendo, não. A igreja tem que estar atenta às coisas que estão acontecendo. Saber quais são aqueles povos, o porquê daquilo, né? Verificar se há condições, verificar qual é a língua, verificar tudo isso. Então, a igreja precisa estar atenta às transformações. Também, a igreja ela precisa trabalhar para conhecer a cultura daquele local. Não é porque eles vão ter outras culturas que nós vamos ficar sem saber justamente o que eles praticam, o que eles fazem. A igreja precisa conhecer isso. Também a igreja, já que existe a barreira financeira, a barreira econômica, a igreja ela deve investir financeiramente para ajudar os missionários, né? E por fim, né, nós temos a barreira da religião em si que foi falado, que são os povos muçulmanos, os outros povos, os ateus e por aí vai. Mas vamos falar aqui sobre esses povos aí, como muçulmanos e outros. Por que não investir em alguém que já está lá, ao invés de enviar? Você poderia sustentar um missionário nesse local, aonde ele ali mesmo ele vai ganhar outras pessoas. Aí ele já vai vencer a barreira da língua, ele vai vencer a barreira da cultura e por aí vai. Então há condições sim, com a direção de Deus e com a força do Espírito Santo, de se fazer missões e vencer essas barreiras que foram citadas aqui pelo pastor. E por fim vamos para o tópico terceiro, que tem como tema visão global do evangelho no mundo. Ponto 1. Evangelização e discipulado. O que é fazer discípulo? Já foi citado lá antes, no início, mas eu vou citar aqui. Olha, fazer discípulo é formar outro, mas que esse outro ele tenha também as características que eu já tenho, porque eu peguei do meu mestre. O próprio Paulo ele vai dizer, olha, sede meus imitadores. Poderia mudar essa palavra aí, dizendo assim, sede meus discípulos. Sim, porque o discípulo ele é um imitador do seu mestre. Então, Paulo ele vai dizer, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Então, fazer discípulo é você formar um discípulo do jeito que ele fique igual a você, mas falando do cristianismo, fazendo com que ele fique igual a você, desde que você já seja também imagem, né? Você seja uma cópia do seu mestre, que é Jesus Cristo. Isso é fazer discípulo, né? Nós temos na Bíblia Sagrada que Jesus ele vai passar 3 anos trabalhando com os seus discípulos. Ali foi um intensivo de 3 anos formando os seus discípulos. E no meio ali ele fez um estágio,
com os seus discípulos também, enviando, quando ele envia ali a missão dos 70, ali era um estágio que ele estava fazendo com eles. Ele falou, olha, vocês vão e eu vou dar poder para vocês. E quando eles voltam ali regozijando na presença do Senhor. Por quê? Porque os demônios se submetiam, o evangelho estava sendo pregado e muitas pessoas estavam sendo alcançadas ali, simplesmente naquele estágio. Ali era uma prova daquilo que eles iriam fazer futuramente. Então, fazer discípulo é isso. Jesus fez discípulos. Nós temos também que fazer. A igreja tem que fazer discípulos. Ponto de número 2, arrependimento e capacitação do Espírito. O tema principal da Bíblia Sagrada, pregada por João e depois por Jesus Cristo, era o arrependimento. Então a igreja, ela também tem que pregar a cruz de Cristo, que leva o pecador a reconhecer que ele verdadeiramente é um pecador necessitado da salvação. E quando ele faz isso, ele está praticando o arrependimento dos seus pecados. A pregação do evangelho tem esse poder de fazer com que a pessoa ela se derrame na presença do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados e criando ali um desejo de ter uma nova vida na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, e por fim, nós temos aqui que o Espírito Santo, ele é o apoio e o capacitador do proclamador do Evangelho. Sem o Espírito Santo, não há como pregar o Evangelho. E aí que está a razão por que Jesus fala, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí ele vai dizer, ser-me-eis testemunhas logo depois disso. Tá? E eu termino citando aqui João 14, versículo 26, que vai dizer, mas aquele Consolador, Jesus falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, eu tenho falado para vocês. Olha o que é o Espírito Santo na evangelização. Olha o que é o Espírito Santo no trabalho missionário. Muito bem, chegamos então à conclusão dessa videoaula e, como sempre, vamos estar aqui citando a conclusão, lendo aqui o que o pastor Wagner Gabi ele fala sobre missões. Ele diz dessa forma na conclusão: temos um grande desafio em missões transculturais. Qual é? Alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas da salvação. Muito bem, então, com isso, terminamos a nossa videoaula, a nossa primeira videoaula desse trimestre que se inicia. Eu espero que você de alguma forma tenha sido beneficiado com essa videoaula, alguma coisa o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Eu rogo a Deus para que você seja um canal de bênção, que você ministre uma excelente aula no próximo domingo. E me despeço nesse momento,
ainda falando, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta o nosso canal, compartilhe também para que chegue a mais pessoas. Nos vemos na próxima oportunidade, se Deus permitir, se vivermos até lá. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.